Olá, hoje é domingo, estou de folga, mas estou aqui para lhe mostrar mais uma vez como a democracia no Brasil ainda depende dos meios de comunicação clássicos. Hoje eu estou com os jornais do dia aqui para lhe mostrar isso. Veja isso aqui. Primeira página do Estadão. Judiciário quadruplica gasto com pessoal em 2 décadas, ou seja, em 20 anos, né? Olha aqui, em 2015, comparado com 1995, a despesa com folha salarial do governo era 120% maior, no caso do judiciário, do que seria caso tivesse apenas acompanhado o aumento no total de servidores. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, em 2016, a despesa média mensal do judiciário com magistrados foi de R$ 48.500 e com servidores de R$ 15.200. No executivo, a remuneração média é de R$ 11.200. Ou seja, você se lembra quando o senhor Toffoli disse que como eles ficaram 4 anos sem aumento, aí tinha que haver o reajuste, porque senão eles iam ficar de pires na mão. E eu disse aqui, só se for pires de porcelana chinesa da dinastia Ming. Vale uma fortuna, né? Pois é, então. É mentira. É claro que é mentira. Porque isso que eu acabei de dizer a você é de antes do reajuste. Agora eu vou lhe dizer mais. Da BBC, o André Schauters, da BBC Brasil e São Paulo, divulgou numa matéria do UOL, que é concorrente do Estadão, ou seja, mas o UOL não é mídia, não é imprensa, mas é uma empresa que pertence à Folha de São Paulo. Bom, o rapaz lá da BBC Brasil fez um apanhado dos juízes na Europa. Tem uma comissão europeia da eficiência dos juízes que fez uma conta de que cada juiz na Europa, no mercado europeu, recebe 4,5 vezes o salário de um trabalhador comum. No Brasil, segundo o levantamento do repórter lá da BBC, antes do aumento, do reajuste, viu? Antes do reajuste, 16 vezes. 16 vezes. Ou seja, 4 vezes mais. Ou seja, nos últimos 20 anos, quadruplicou o vencimento deles e quadruplica a relação, o que o juiz brasileiro ganha mais do que um juiz europeu. Olha aqui, essa média de R$ 47.000, ela está absolutamente fora da lei. A lei determina que o salário do Supremo é o limite para qualquer servidor. O salário do Supremo era, quando a conta foi feita, 33 mil. A média é 47 mil, ou seja, os juízes ludibriam, passam por cima da lei e ainda tem a cara de pau de exigir auxílio moradia e outros privilégios. Além do mais, tem privilégios. Hoje, no mesmo UOL, eu encontrei outra reportagem da BBC Brasil em São Paulo. A repórter Cláudia Valinha, colega, conta uma conversa que ela teve com um juiz da Suprema Corte da Suécia, Göran Lambers. E ele disse indignado, olha bem o que eu estou falando, indignado para ela, quando ela perguntou sobre auxílio moradia, o privilégio de ter um funcionário só para puxar a cadeira para ele sentar, né? Como eu já lembrei aqui, o famoso levanta-toga, né? O juiz ficou indignado, ficou irritado. Como eu vou cobrar do constituinte, do contribuinte? Como é que eu vou cobrar uma refeição, por exemplo? Refeição! O Gilmar Mendes tem uma empresa de educação. Viaja para Portugal, tem casa lá,
é um nababo. O juiz sueco disse que isso é um absurdo. O juiz sueco, os juízes europeus que ganham muito menos, todos eles sabem que é contra a ética e que essas leis todas que eles julgam favoráveis a ele são leis que ferem a mais elementar ética. Agora, hoje, eu estava caminhando na direção da padaria com a Isabel, conversando com ela a respeito da dificuldade que vai ser tentar desmontar a máquina, a floresta de privilégios do Brasil. Essas reportagens que eu acabei de citar demonstram isso. Vai ser uma tarefa hercúlea, é quase impossível. Eu já contei aqui que quando eu morava em Brasília, eu assistia diariamente ao espetáculo da conversa de servidores discutindo onde arrumar um jeito de, numa isonomia, arrancar mais dinheiro do contribuinte. Então, esse negócio de reforma da Previdência, tudo isso cai num buraco comum, que é o seguinte: não, tem que acabar com o privilégio. Ah, mas não pode acabar com o privilégio dos militares. Eu falei em militar aqui, choveu o comentário. Os militares é diferente, tudo é diferente. E tudo tem que ser igual. O problema é exatamente esse. O privilégio é diferente e tudo tem que ser igual. Mas vamos voltar ao noticiário do dia, que hoje eu resolvi me dedicar a ele. No Estadão tem também, olha aqui, delatores da JBS ficam 2 bilhões e meio de reais mais ricos desde a conversinha nada republicana que o senhor Joesley teve com o Temer na garagem de Jaburu. O Joesley foi premiado com uma delação absolutamente absurda, concedida pelo Rodrigo Janot, que anda por aí dando carta de ético e tal, e não explica isso. Por que que ele deu esse privilégio ao Joesley? O Joesley, teoricamente, perdeu o privilégio. Foi preso, foi solto, mas está privilegiado porque ele está solto. A delação dele ainda não foi julgada no Supremo e tem muita gente lá do Supremo que tem de explicar por que que ele recebeu essa delação premiada. O Joesley era de uma família, o pai dele tinha um açougue de 2 portas em Anápolis, Goiás. E ele hoje chefia uma empresa familiar que é responsável por 80% da produção e comercialização de proteína animal no mundo. Está hoje 2 bilhões e meio mais rico do que estava quando conversava com o Temer, aquela conversinha que a gravação não foi boa, não pode ser porque o presidente e não sei o quê. Então, isso aqui dá para vocês a ideia do frege, o frege que é o Brasil, né? Eu tenho também hoje a destacar essa reportagem de Ítalo Nogueira, da Folha, mostrando a história de um ex-executivo do Jonas Suassuna, um dos pretensos donos do sítio Santa Bárbara, lá na Grande São Paulo, né? Lá na Mantiqueira, em Atibaia, que o Lula disse que não é dele. O livro narra bastidores de negócios do Lulinha, o filho do Lula, que é sócio do Jonas Suassuna, e mostra claramente o rapaz, o Marco Aurélio Vitali, que escreveu o livro e fala de como é que o filho do Lula levantava dinheiro para o Jonas Suassuna e para o Fernando Bittar, que é filho de um amigo do Lula que eu conheci lá em 75, na casa do Lula Operário, tomando cachaça, e o Lula disse que não me conhece. É por isso que eu apoio a nomeação do Sérgio Moro para o Ministério da Justiça e estou baseado em outra manchete. Você vê que eu peguei os 3 jornais principais hoje. O Globo. Moro vai investigar depósitos no exterior que foram regularizados. Aí são os sócios na roubalheira. Aqueles que mandaram dinheiro para o exterior e depois repatriaram naquela jogada para lá de esperta do Temer e sua turminha do MDB, que essa turma é herdeira do PT no governo, né? O futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, vai investigar a origem de 174 bilhões e meio de reais em recursos pertencentes a brasileiros que estavam no exterior, sem registro na Receita. Se não registraram na Receita é porque tem alguma coisa a esconder, né? E foram regularizados em programas dos governos de Dilma Rousseff e Michel Temer. Se você votou na Dilma Rousseff, fica sabendo isso. Você também votou no Michel Temer. Michel Temer é presidente agora, por sua causa. Moro quer criar força-tarefa
da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e de áreas de inteligência para verificar possível uso de parte do dinheiro por organizações criminosas. O dinheiro lá, sem declarar na Receita, já é um dinheiro criminoso. E por falar nisso, o Estadão também traz na primeira página que o México já tinha negociado com Cuba a transferência dos médicos cubanos do Brasil para lá. O Obrador, de esquerda, do Foro de São Paulo, vem aqui, desculpa, aleluia, desculpa, Ipojuca, não dei o verdadeiro valor que o Foro de São Paulo tinha. Agora é mais uma prova de que vocês tinham razão, que o Bolsonaro tinha razão, que o Foro de São Paulo é isso. Os médicos cubanos que vieram para o Brasil, eles saíram do Brasil porque eles já foram para o México, onde tem um comuna lá na presidência que vai abrigar médico cubano e pagar o governo cubano, como corretamente o Bolsonaro se recusou a fazer. Bom, hoje eu tinha preparado para você falar sobre futebol, mas aí eu me lembrei que as paixões nacionais no Brasil hoje são justiça e política. O futebol está em terceiro lugar com toda a razão. Estou de verde, o Palmeiras não é meu time, foi campeão com justiça, e eu sempre digo lá na Rádio Eldorado que o Palmeiras tem o primeiro melhor time do Brasil, o segundo melhor time do Brasil e o terceiro melhor time do Brasil. É por isso que foi campeão brasileiro. Eu dou importância ao Campeonato Brasileiro, que eu não dou, ao contrário dos clubes brasileiros, a Libertadores. A Libertadores é uma esculhambação tão grande que eles não sabem nem onde vão realizar o último jogo, o jogo final, que era para ser o clássico do século entre Boca Juniors e River Plate. Porque a América Latina é pior do que o Brasil. Argentina, o Paraguai, onde fica a Conmebol. Eu sou Flamengo, o Flamengo é vice-campeão, fez um vexame ontem, diante de 62 milhões de rubro-negros no Maracanã. Por quê? O Flamengo, enquanto o Flamengo tiver a mentalidade daquele anúncio, ai, isto aqui é Flamengo, é uma nação. Nação a ovo, o Flamengo é um time. E um time sem vergonha mesmo. O que a torcida falou no jogo ontem é time sem vergonha. E é mesmo um time rico que nunca devolve para a torcida aquilo que a torcida lhe dá. Se o Flamengo fosse uma nação, se a camisa do Flamengo fosse um manto sagrado, o Flamengo tinha mais títulos do que o Palmeiras e não tem. O Palmeiras faz uma conta lá de 10, então que seja 10. O Flamengo não é campeão de 1978, o tribunal já deu 10 vezes esse título para o esporte, o campeão é o esporte. O Flamengo não se submeteu à regra da época. E o Flamengo, enquanto tiver essa mentalidade arrogante, vai perder jogo como o de ontem, entrar no campo com o jogo já ganho e perder de forma vexaminosa. Então eu venho aqui, como fã do futebol, dizer que o Palmeiras é campeão legítimo, o Campeonato Brasileiro é mais importante do que a Libertadores da América e que o Flamengo não é uma nação, é uma torcida. Eu sempre torci pelo Flamengo, mas nunca pertenci à nação, dizer que o Zico não é um ídolo, o Zico é entidade, depois maltratam o Zico lá. Bom, desculpe eu ter falado da terceira paixão do brasileiro, mas é uma paixão que também ocupa um lugar no meu coração e isso reflete na paixão de todos, que é essa porcaria de seleção que o Tite está preparando para a Copa de 22, quando vai ser, no máximo, sexto lugar, depois foi quarto no Brasil, levou de 7-1, e depois que foi quinto na Rússia, onde deu um vexame total. Eu vou ter que ir, você tem mais coisas a fazer no domingo, e eu também. Eu peço que você, se gostar do vídeo, dê um like, se concordar com alguma coisa, dê um like, se inscreva no meu canal e toque no sininho, porque o sininho é uma forma que você tem de ser avisado pelo YouTube de que eu gravei e publiquei um novo vídeo. Eu tenho outros lugares para me encontrar com você, mas esses lugares eu vou reservar para você ler no texto de explicação que vai embaixo desse vídeo. É direto ao assunto. Olha a minha continência aí. E Deus é mais.